Oi, pessoal! Estamos iniciando mais um episódio do podcast do curso de Arquitetura e Urbanismo, o Entre Linhas e Planos. E hoje estamos aqui com a docente do curso de Arquitetura e Urbanismo, Gabriela Martins. Bem-vinda, Gabriela! Obrigada, Eliane. Oi, pessoal! Estou chegando aqui para participar desse momento de enriquecimento, né? Para a gente e para eles. Para os alunos. Com certeza. Então, já deixar aqui o meu agradecimento, né, por Gabriela aceitar o nosso convite. E Gabriela está aqui hoje para falar um pouco sobre os desafios e oportunidades que os recém-formados, né, encontram ao entrar no mercado de trabalho. Mas antes, Gabriela, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Eu sou formada em Arquitetura e Urbanismo pela UFPB. E depois que eu terminei o curso, eu passei, acho que 1 ano trabalhando e entrei no mestrado. E eu fui para o mestrado na UNB, fiz esse mestrado em Tecnologia de Materiais, também em Arquitetura, dentro do curso de Arquitetura. E desde então eu trabalho mais com essa área de escritório mesmo, fazendo projetos arquitetônicos, projetos de área residencial e também comercial. Mas, além disso, eu também sou professora, né, aqui do curso da Unifip, e desenvolvo trabalhos acadêmicos pensando sempre nesse viés da sustentabilidade, da bioarquitetura, sempre nesse pensamento. E pensando também, assim, em continuar, né, a trajetória acadêmica, né? Então, quando geralmente a gente termina essa graduação, que a gente já parte para um mestrado, já é visando continuar, assim, na carreira acadêmica, né? Isso. Como você já veio para ser docente, já continua na produção científica, então você se identifica com essa área. Sim, com certeza. E aí, Gabriela, já que o nosso tema, né, é desafios e oportunidades que os recém-formados podem enfrentar, né, no mercado de trabalho, queria que você compartilhasse um pouco sobre como foi o início da sua carreira após a graduação. Então, assim, terminei a graduação hoje. O que é que eu vou fazer amanhã? Assim, de certa forma, esse momento, acho que às vezes gera um pouco de desespero, né? Porque você fica naquela situação que você é jogado no mundo real, né? É verdade, de responsabilidade agora. Exatamente. Só que ele foi meio amortecido, porque eu estagiava no escritório de engenharia e surgiu a oportunidade de eu ficar nesse escritório sendo um braço de arquitetura, digamos assim. Sim. Então, eu não senti tanto aquele impacto de não ter mais o que fazer, né? Exatamente. Mas, ainda assim, tem os desafios da vida profissional de arquitetura, né? Porque na faculdade a gente aprende a ser arquiteto no sentido de criar, no sentido da responsabilidade técnica, no sentido de formação de fato. Mas a gente não aprende a ser arquiteto, o empreendedor, a tratar com o cliente, a todo esse universo que também faz parte da arquitetura, né? Principalmente, assim, a questão de você realmente se inserir no mercado de trabalho, né? Eu acho que é um ponto-chave que a gente precisa entender, é justamente como, a partir do final da minha graduação, né, da minha conclusão de curso, como é que eu vou estar inserido, como é que eu vou penetrar um mercado que às vezes é muito consolidado, que tem muita concorrência, né? Com certeza. Então, eu acho que é como realmente a gente consegue adentrar ali nesse espaço. E aí, logo depois da sua graduação, no caso, você ficou trabalhando nesse escritório. Isso. Aí era escritório de arquitetura mesmo, de projetos de arquitetura? Eu fazia os projetos de arquitetura. Sim. Foi uma oportunidade de meio que eu já ter uma certa cartela de clientes que não eram meus, né? Mas que eu consegui ali conquistar. E fiquei ali por um tempo até que eu saísse para o mestrado. Sim. Né? Porque aí, quando eu saí para o mestrado, eu passei a atuar em sociedade com um colega da faculdade. Sim. E fiquei fazendo meu mestrado, mas mais Em focada paralelo, no mestrado. Né? Exatamente. Eu digo que o arquiteto é muito isso, né, gente? A gente nunca tá fazendo uma coisa só. Então, a gente sempre tá ali no escritório, na universidade, estudando, sendo professor. Então, assim, são muitas funções, mas que tudo dá certo, né? E aí, em sua experiência, quais são as maiores diferenças entre o aprendizado na faculdade e a prática profissional? Então, a gente passa por toda essa trajetória da graduação. E aí, depois a gente vai para, como você disse, né? Para um mercado de trabalho com vários concorrentes, com várias empresas já muito consolidadas. E aí, para você, quais são as maiores diferenças entre esses dois cenários?
Como eu falei no começo, né? Eu acho que a maior diferença não é nem no que você vai saber fazer ou o produto que você vai entregar para o seu cliente. É mais no sentido da logística que precisa acontecer. Por exemplo, você vai precisar aprender a captar cliente, que você não aprendeu na faculdade. Embora, por exemplo, aqui tenha também, e eu também fiz quando eu fiz faculdade, uma disciplina de empreendedorismo. Sim. Mas, assim, é uma disciplina que ela lhe dá uma visão muito macro do que, de fato, é você ter um escritório, do que você precisa para empreender. Sim. E isso, você vai aprendendo, assim... Aos poucos, você vai criando essa identidade. Então, uma coisa que eu sempre falo a qualquer pessoa que queira me ouvir nesse sentido, a todos os estagiários que já passaram pelo escritório, é que quanto antes você adentrar esse universo, melhor. Então, se você está num estágio de arquitetura e você tem a oportunidade de conversar com aquele arquiteto, saber como é que ele conquistou os primeiros clientes, como que ele divulga, entre aspas, o trabalho dele, como é que ele capta isso, porque é justamente o que vai fechar essas lacunas que a gente tem na faculdade, porque na faculdade a gente aprende a fazer projeto, a gente aprende a desenvolver toda essa parte, mas a gente não aprende como é que eu faço para ter esse projeto para desenvolver. É verdade. Né? Porque, assim, é aquela questão de você ter o contato, né, com o cliente. Porque, realmente, nós aprendemos a disciplina de empreendedorismo, né? Que fala um pouco sobre o que é o mercado, sobre como você montar a sua empresa, sobre o que você precisa fazer para montar a sua empresa, sobre a questão de orçamento, algumas coisas. Mas eu acho que o maior ensinamento, ele sempre é o prático, né? Então, por isso que a gente sempre aconselha os nossos alunos a começarem o estágio o mais breve possível, né? Então, apesar de ter a disciplina de estágio supervisionado, que é obrigatória, mas ir além do obrigatório, porque é o momento que você realmente tem o contato diário, né? E presencial ali, por exemplo, com um profissional, o arquiteto, a vivência de escritório, às vezes o contato com o cliente, vendo o arquiteto conversar com o cliente. Então, tudo isso é realmente coisa que só a prática ensina, né? Só a vida ensina. Então, assim, a vida ensina, mas o estágio ajuda muito, né? O estágio, ele auxilia muito a gente a entender como esse mecanismo de escritório. Exato. É como se você tivesse realmente ali alguém pegando na sua mão para ir, né, conduzindo. Porque, de fato, o professor fica muito limitado a lhe passar esse conhecimento. Com certeza. Então, você precisa ir além dos muros da faculdade. Da sala de aula, né? Isso. Para que você consiga entender esse processo. Porque, assim, é você pensar, quantas reuniões eu preciso fazer com um cliente? É uma? São duas? São três? O que é que eu pergunto ao meu cliente? Sim. Como eu trato o meu cliente? Como eu recebo ele. Então, tudo isso vai além do que a gente consegue ensinar. Tem coisas que você precisa ver, você precisa presenciar. Vivenciar, né? Exatamente. É sobre toda aquela experiência, né? De vivenciar realmente aquele momento de acolhimento, de recepção também, de saber receber, conversar. Eu digo muito aos meninos também que a gente tem que saber um pouco interpretar, né? Então, aquela primeira reunião com o cliente que a gente trata do briefing é uma reunião que, assim, ela é interpretativa. A gente tem que saber traduzir, às vezes, né, as necessidades do cliente, porque nem sempre ele vai saber nos dizer. Existe realmente o cliente que ele vai saber passar pra gente a informação direitinho que a gente quer, né? Responder aquela pergunta do briefing, mas tem cliente que, às vezes, nem ele sabe, né? É verdade. É como eu sempre digo, a gente, no briefing, a gente tenta entender o que não é dito. É verdade. Né? A gente tenta sempre fazer isso. A gente tem essa missão, tá? E aí, falando um pouco, né, sobre essa questão de faculdade, de prática profissional, como foi a sua transição do ambiente acadêmico para o mercado de trabalho? Foi uma transição tranquila? Não, eu acho que a minha maior dificuldade foi me inserir no mercado de trabalho no sentido de... Até assim, por exemplo, na faculdade, quando a gente faz projeto, a gente está fazendo certos projetos fictícios, né? O professor ali passa uma demanda para você, mas você está fazendo algo dentro do seu imaginário. Então, assim, você não precisa se preocupar necessariamente com orçamento, você não precisa se preocupar com execução, né? Verdade. Você tá mais ali, livre, né? Você tá com a colher de chá. E quando você vai para o mundo real, como é que você sabe
isso, sabe? Então, assim, uma coisa que eu passei a perceber é da importância, além de você ter essa vivência de escritório, mas, assim, você saber quais são as lojas da sua cidade. Seu cliente, ele vai comprar aquilo que você está sugerindo no seu projeto? Onde? Quanto isso custa? Essa loja atende mais ou menos que faixa de preço? Sim, sabe? sim. Eu acho que a gente também tem que entrar nesse mercado, entendendo que a gente também tem que entender um pouco dessa questão verdade. De Conhecer, consumo. é. Exatamente. Eu acho que antes de tudo você tem que conhecer, a gente tem que conhecer o nosso cliente, né? Então, voltando mais uma vez para essa reunião de briefing, é extremamente importante que a gente tire dele as maiores informações, né? Quanto mais informação a gente tiver em relação ao orçamento, à expectativa, a gosto, ajustamento, onde é que ele vai comprar? Porque, às vezes, se você especifica, por exemplo, um material que não tem na cidade dele, será que ele tem essa disponibilidade de se deslocar, né, para outra cidade para fazer para adquirir esse produto? Então, realmente, eu acho que é uma necessidade da gente entender toda a perspectiva que ele vive, né? E a perspectiva que ele tem também para o espaço. Né? E também, assim, entender a importância do nosso trabalho no sentido não só de projetar. Porque como eu disse, né? Assim, quando a gente projeta na faculdade, a gente tem uma liberdade poética, porque não vai ser feito, não vai ser executado. Então, quando a gente passa a ver aquilo ser executado, você passa a entender a importância do seu trabalho. É assim, eu até digo aos meus estagiários sempre também. É até um pouco duro dizer isso. Mas eu disse, olha, na faculdade você pode tirar 7 e você vai passar. Na vida profissional você tem que tirar 10 sempre. É verdade. Porque é aquele pontinho que às vezes o professor deixa passar. Você tirou 9. Porque você errou alguma coisa ali na vida profissional. Na vida profissional, aquilo pode causar um prejuízo ao seu cliente, pode lhe causar um prejuízo, pode causar atraso na obra. Então, assim, aquela coisinha, por menor que seja, que você esqueceu, vai ter consequência, uma consequência, perfeito, verdade. E aí, falando um pouco ainda, né, Gabi, sobre essa questão do mercado de trabalho, quais estratégias você recomenda para quem está entrando no mercado agora e está precisando captar os primeiros clientes ou para os nossos futuros arquitetos, né, nossos alunos que vão para o mercado em breve? Quais dicas que você dá aí para eles para captar esses primeiros clientes, que são tão difíceis, né? Os primeiros difíceis. são os mais difíceis. São difíceis porque você não tem portfólio, você tem que, de certa forma, caprichar na confiança. E ser um bom vendedor, né? Vender a si mesmo. Exatamente. É como meu pai diz, né? A gente tem que ser empreendedor da gente. É verdade. Independente da área que a gente está, você sempre tem que ser empreendedor de si. E aí, dentro da arquitetura, eu acho que existem 2 caminhos que a gente pode seguir, que são assim, que dão resultado de fato. O primeiro é o seu círculo de amigos, círculo familiar. São essas pessoas que inevitavelmente vão ser os seus primeiros clientes. É aquela pessoa que talvez você não vai receber tão bem, que talvez aquela pessoa não vai valorizar tanto o seu trabalho, mas você vai passar a ter portfólio. Então, você vai conseguir ver aquele seu trabalho, aquele seu projeto ser executado. Inevitavelmente, são pessoas que você está mais próximo. Então, se houve um errinho aqui, um errinho ali, você consegue estar mais perto. Então, você vai ganhando experiência. E eu acho que hoje, inevitavelmente, a gente tem que fazer uso das redes sociais. Então, a gente se apresenta nas redes sociais, a imagem que a gente passa, o conhecimento que a gente demonstra ter nas redes sociais, faz com que nossa falta de portfólio seja um pouco compensada. É verdade. Sabe? A gente consegue ter uma referência. Eu, quando me formei, eu fiquei visitando várias lojas de João Pessoa, que eu morava lá, e eu ia numa loja de planejado. Gente, eu posso ir aí fazer uns vídeos? E eu ia lá, fazia vídeo, falava sobre os benefícios de ter tal tipo de marcenaria ou tal tipo de marcenaria. Ia para uma loja de revestimento e falava, olha, para uma cozinha, esse revestimento é interessante, para um banheiro é esse aqui. Então, eu usava do tempo que eu tinha disponível, porque eu não tinha tanto projeto assim, para tentar captar projetos, né? Captar clientes. Então, assim, essa foi uma forma que eu consegui de tentar
conseguir esses projetos, tanto que os meus primeiros clientes, eu tive cliente de São Paulo, eu tive cliente do Rio de Janeiro, eu tive cliente de Brasília, eu não tinha cliente de João Pessoa. Porque era tudo que vinha da rede internet. Social, da rede social, tá entendeu? Vendo aí, pessoal? Realmente funciona, entendeu? O importante da sua divulgação, né? Então, assim, realmente hoje não tem outro... Não é que não tem, mas eu ainda acho também que o meio mais eficaz é a divulgação das redes sociais, né? As pessoas estão ali conectadas, isso é inevitável. E realmente eu concordo plenamente com você quando você disse que os seus primeiros clientes vai ser a sua família, vão ser os seus amigos, porque comigo também foi assim. Meus primeiros clientes foi, assim, pessoas próximas a mim. E realmente, gente, é isso, né? Eu acho que é um trabalho que ele precisa ser construído. É um portfólio, né, que precisa ser construído. E ele só é construído quando a gente vai mostrando um pouquinho de si, né? Mostrando um pouquinho do profissional que você, apesar de não ter projeto, né? Você busca outra forma de mostrar, né? Exato. Que foi através de mostrar como se fossem dicas, né? Muito bom, Gabi. E aí, em relação à montagem de orçamento, né? Que também é sempre um questionamento dos nossos futuros arquitetos, né? Não, mas e aí, como é que eu monto um orçamento? Né? E como é que eu consigo precificar o meu trabalho logo assim que eu vou para o mercado de trabalho, eu preciso me inserir ainda. Então, assim, como é que você orientaria eles nesse sentido? Não, esse tema eu conversei pra gente colocar justamente porque eu abri uma caixa de perguntas, o que é que eles queriam saber. E orçamento foi o que mais veio. Apareceu. Porque eu acho que realmente é uma coisa que é difícil, né? Nem todo mundo gosta de falar sobre dinheiro. Então, às vezes, você até estagia no escritório, tudo, mas aquela pessoa não dá abertura para esse tipo de conversa. E eu acho o seguinte, existem arquitetos ainda que cobram por metro quadrado. Mas eu gosto de precificar baseado em horas. Certo. Então, o que é que eu faço, certo? Aí, dicas práticas. A gente faz uma contabilização de quanto custa o nosso trabalho. Como é que isso acontece? Eu pego um mês e eu vejo, não, é isso que eu gasto de energia, é isso que eu gasto de internet. E aí, não para os seus custos pessoais. Isso pensando na sua atividade de trabalho. No escritório, né? Exatamente. Então, se eu não tenho custo com energia, ótimo, é um custo a menos que eu preciso colocar na minha planilha. Então, e a gente tem que começar assim. Essa é a nossa vantagem, né? Quanto menos responsabilidades você tem, melhor, porque você, assim, tá no jogo, né? Verdade. Então, eu coloco todos os meus custos. Até hoje eu faço assim, a precificação, só que hoje com mais custos. Mas eu coloco tudo e estabeleço um salário para mim, certo? Então, esse salário é, sei lá, R$1.000 por mês, certo? Só para ser um número fechado. E aí, eu sei que eu vou trabalhar 40 horas por mês, porque é 8 horas de trabalho, 5 dias da semana, certo? Sim. E aí, eu faço essa divisão, tá? Então, desses R$1.000, nessas 40 horas, quanto é que custa a minha hora, Gabriela? Quanto é que custa a hora do meu escritório? Porque se os custos do meu escritório somam R$1.000, nessas mesmas 40 horas, qual o custo do meu escritório? Então, entra outro valor aqui. Outro valor. Aí, esse projeto, eu vou gastar quantas horas nesse projeto? 100 horas. 100 horas vezes a hora minha e a hora do escritório. Entendi. Certo? Sim. Então, eu já sei claramente o que é meu salário e o que é dinheiro do escritório. E, além disso, eu boto uma porcentagem de lucro. E hoje, porque eu tenho uma empresa, então eu preciso botar a porcentagem de impostos, né? Então, assim, em cima desse valor, eu coloco o valor que eu pago de impostos, o valor que eu tenho de lucro. Entendi. Então, é uma conta bem fechadinha, simples de fazer e que funciona. Assim, você realmente acaba sendo pago pelo trabalho que você realiza. Que você exerce, porque né? eu acabo achando, assim, que o metro quadrado, ele acaba sendo injusto. Sim. Às vezes é injusto para o cliente e às vezes é injusto para você. Porque se você estabelece um metro quadrado, um banheiro não é a mesma coisa de uma cozinha. É verdade. Mas vai ter banheiro que tem o mesmo metro quadrado da cozinha. Faz todo sentido. Entendeu? Mas a complexidade nem chega perto, né? Não chega perto. Faz todo então, eu sentido. vi isso em um dos muitos cursos que eu fiz quando eu me formei, buscando essa informação. E eu achei esse um bom caminho realmente de seguir. É simples, é fácil de calcular, né? Você sabe quanto tempo você gasta. Então,
você consegue contabilizar isso mais fácil. E assim, é bom porque você tem um método, né? Então, quando você tem um método, você sempre aplica ele, então se torna mais fácil, né? Então, você tem ali uma metodologia para seguir. Então, eu acho que isso facilita muito o processo, né? De precificação. E é como o Gabriela falou, né? Realmente, essa questão do metro quadrado, né? Ela já é um pouco ultrapassada, né? Porque independente, eu sempre digo para os meus alunos também, que eles perguntam, às vezes até o próprio cliente, né? Como é feito o orçamento? Porque chega o cliente para a gente também pergunta, você cobra por metro quadrado, né? Quando solicita um orçamento. E aí eu tento explicar para ele que não é só isso que é levado em consideração, né? Então, não é só a área que você vai projetar que é levada em consideração, mas é a complexidade, né, do projeto que vai ser desenvolvido ali, realmente o tempo gasto para esse projeto ser desenvolvido. Então, tudo isso tem que ser pensado, né, na hora da montagem desse orçamento, para realmente a gente não sair, digamos que, trabalhando muito tempo, né, e não sendo, às vezes, até recompensado pelo nosso trabalho, né, que é cobrar um valor justo. Com certeza. E aí, na questão, a gente tá falando nessa questão de orçamento, né, questão de divulgação, como você começou se divulgando ali nas redes sociais, qual a importância, no seu ponto de vista, né, das redes sociais para dar visibilidade e também para o crescimento da vida profissional do arquiteto e urbanista? Olha, é como eu digo, a minha experiência pessoal com as redes sociais é muito positiva. Porque eu realmente consegui muitos clientes, os meus primeiros clientes, que não eram família, amigos, eram através da rede social. Porque, até mesmo antes, porque a gente sabe que a arquitetura tem um tempo, né? Então, você faz o projeto hoje, ele não está executado amanhã. É verdade. Então, demora para você ter aquela foto, pra você demora. Para fazer a sua divulgação, né, do projeto executado. Então, eu encontrei ali, justamente com essas visitas às lojas, um meio termo para que eu não precisasse esperar tanto por esse resultado de um projeto que eu fiz e conseguir ter um resultado de fato com isso. Porque, assim, eu consegui... não sozinha, né? Porque eu tinha uma sociedade na época e o Instagram era do escritório. E aí a gente fazia muita produção de conteúdo nesse sentido. Então a gente passou a participar muito dos eventos de João Pessoa voltados para a arquitetura. Então, de certa forma, a gente passou a ser visto não só pelas pessoas que nos seguiam, mas um curioso que está olhando ali aquele evento de arquitetura, às vezes está buscando uma inspiração, alguma coisa. Essa pessoa vai me ver também, né? Então, assim, você vai compensando uma coisa com a outra. E nas redes sociais você tem uma oportunidade de mostrar quem você quer ser de fato. Porque às vezes a pessoa que lhe conhece no dia a dia, ela não tem ideia do seu potencial. Então é uma oportunidade que você tem de se mostrar, da pessoa ver como você fala, de como você fala daquilo que você conhece, como você gosta daquilo. Então as pessoas vão se identificando com você, não só no sentido de ganhar confiança em você, no sentido de achar você um bom profissional, mas também você tem uma oportunidade de criar uma conexão com elas. É verdade, eu ia falar isso agora, porque a questão do profissional, do arquiteto e do urbanista, né, é de passar muita confiança. Eu digo que o cliente, quando ele procura, ele primeiramente, ele precisa saber a sua identidade, né? Então, ele precisa saber a sua identidade para saber realmente se aquele tipo de projeto, a identidade visual daquele projeto agrada, né, essa pessoa, porque cada arquiteto tem uma identidade, né, tem o seu traço, tem o seu perfil, tem a sua forma de expressar, de projetar. Então, isso vai ter pessoas que vão se sentir, né, pertencentes a essa tipologia, vão ter pessoas que não vão, né, gostar tanto assim do trabalho. E aí, depois disso, eu acho que realmente a gente tem que passar a confiança, né? Então, a gente tem que mostrar que a gente tem propriedade daquilo que a gente sabe, do que a gente está fazendo. Então, eu acho que o cliente, ele tem que sentir isso. Ele tem que sentir, né, realmente confiança. Eu digo também muito, né, para os meninos nas aulas que é importante a gente entender que nós trabalhamos com o sonho das pessoas. Com certeza. Né? Quantas pessoas chegam pra gente para fazer um projeto, seja da sua residência, às vezes seja do seu empreendimento, né? E ele diz, isso aqui é o meu sonho. E olha que responsabilidade a nossa.
Exatamente. Né? Eu sempre digo isso também. A gente trabalha muitas vezes com o investimento de uma vida daquela pessoa. Exatamente. Então, não só um investimento financeiro, mas um investimento emocional também. Com porque, certeza. assim, só a gente sabe, enquanto arquiteto, as histórias que a gente escuta, o processo que a gente passa no meio de uma obra. Às vezes um fornecedor fura, ou acontece alguma coisa que deu errado. Você sente a dor do cliente também, verdade. né? Porque você sabe o quanto está sendo empregado ali. De novo, não só financeiramente, mas o emocional. O quanto de expectativa aquilo criado. gera. É verdade. Então, é muito importante que a gente tenha cada vez mais esse cuidado, né? Essa sensibilidade, entender realmente ali as pessoas, entender que a gente primeiramente está lidando com o sonho das pessoas, que a gente está projetando para pessoas, né? Então que a gente possa cada dia mais entender isso e trazer isso para os nossos projetos, né? E aí, para a gente finalizar, Gabi, que conselhos você daria para quem está prestes a se formar e ainda tem uma certa insegurança com o futuro? Então, tá ali naquela, né? Hoje eu sou estudante, amanhã eu não sei do meu futuro. É verdade. Não, é péssimo o que eu vou dizer, mas o meu professor de empreendedorismo, na primeira aula, ele falou assim: o que é que vocês vão ser quando vocês se formarem? Aí todo mundo, arquiteto. Aí ele disse, desempregados. Ai, que triste. Não, Foi gente, triste. não é assim não, viu? Mas, e aí ele teve a metodologia dele e tudo, que eu não concordo tanto, Sim. porque ele gerou uma sensação de desespero. Não é? Mas... Que angustiante escutar exatamente. E assim, todo mundo bem animado e de repente... Feliz da vida, dando graças que vai se formar. Exatamente. E de repente um balde de água fria, né? Só que, para que vocês não se sintam assim, né? É importante que você também dê os passos certos. Porque se você ficar só esperando que alguma coisa aconteça, essa coisa não vai acontecer. Você vai ter que fazer acontecer de alguma forma. Então, uma coisa que você precisa ter muito em mente é que a sua posição enquanto aluno é diferente da sua posição enquanto profissional. Então, a forma como você fala, a forma como você se veste, tudo isso emprega valor sobre você. Infelizmente. Mas é o mundo que a gente vive, a gente tem que dançar conforme a música. Não é verdade? É verdade. E principalmente quando você se forma muito jovem, que é o caso da maioria dos nossos alunos. Então, você já tá atrás porque a pessoa olha pra você e faz, eita... Você é tão nova. Não sei se eu confio em você pra o sonho da minha vida, porque é isso, né? Eu tô lhe confiando o sonho da minha vida. Então, pensem sobre isso no posicionamento de vocês, se engajem. Não é porque uma decisão não deu certo que as outras também não vão dar. Não é porque, eu tô fazendo vídeo pro Instagram, mas eu não tô tendo retorno. Insista, tente métodos diferentes, converse com alguém que já faz isso, né? Busque ajuda, independente do que for. Eu me formei, eu fiz curso no Sebrae, eu fiz esses cursos que tem no Instagram mesmo, de escritórios de arquitetura. Sim. Sobre coisas específicas, para que eu tivesse mais segurança também, porque às vezes você se sente inseguro e você passa a insegurança. A pessoa sabe que você está inseguro, né? Então, às vezes, você até captou aquela pessoa, mas ela não sentiu segurança em você porque você mesmo estava inseguro, né? Então, assim, invista em você e aí entenda que você já tem a sua formação. Então, pense no que de diferencial você pode agregar. Então, essa questão de empreender, a questão também de como atender o cliente. Então, pense na forma como você fala, pense na forma como você trata as pessoas, como são os seus ciclos de amizade. Você é uma pessoa que é receptiva ao que as pessoas lhe falam? Porque, às vezes, você numa conversa com um amigo, você tem uma oportunidade de trabalho. Um cliente, né? E aí, às vezes, porque você está com a cabeça, sei lá onde, você deixou essa oportunidade passar. É verdade. Então, assim, é você entender que agora você é o seu próprio negócio. Então, verdade. você tem que fazer acontecer. Então, não deixem essa oportunidade passar. É verdade. Então, pessoal, é isso, né? Então, foi uma conversa muito enriquecedora, né? Para os nossos futuros profissionais que estão aí buscando, né, essa inserção no mercado de trabalho. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a Gabriela, que tirou um pouquinho do seu tempo para vir aqui compartilhar conosco a experiência dela e, mais uma vez, dizer para vocês, né, que persistam, né? Então, eu acho que nenhum início ele é fácil, né? Não. Mas vocês têm muitas ferramentas
ao seu favor. Nós hoje com a tecnologia, né? Nós temos muitas ferramentas ao nosso favor que faz a gente se conectar com o mundo inteiro, né? Então, assim, as redes sociais estão aí pra gente realmente persistir. Às vezes tem aquele post, né, que a gente faz e a gente faz, o Instagram não entregou, né? Mas vamos continuar. Ou você faz um post, você faz, isso aqui ficou massa. Aí 2 pessoas curtiram. Acontece, gente, e é isso. A vida é isso, né? Um dia vai ser bom, um dia vai ser um pouquinho não tão bom, mas o importante é não desistir. E o mercado de trabalho, ele está aí para todos. Basta você persistir, fazer o seu trabalho e se mostrar, né? Mostrar que passar confiança. E outra coisa muito importante é a questão de buscar sempre o conhecimento, né? Com certeza. Então, como a Gabriela bem falou aqui, assim que ela se formou, ela já foi ali procurando outros cursos, né? Que trazem pra gente essa complementação, né? Então, realmente, quando a gente sai da graduação, a gente tem um embasamento teórico ali, um conhecimento, uma bagagem muito grande. Mas isso não quer dizer que a gente sabe de tudo. Principalmente na arquitetura, porque a arquitetura, ela se modifica muito rápido. E existem milhões de oportunidades de trabalho em arquitetura, né? Assim, eu tô falando de uma experiência em escritório, mas quantas coisas não existem você podendo fazer enquanto arquiteto? Pois é. Então, você pode também seguir um direcionamento totalmente diferente e esse ser o seu caminho. Com certeza. Né? Então, assim, existem oportunidades. Vocês precisam identificar o que é que vocês mais gostam, né? O que tem disponível. Às vezes, por exemplo, existe uma área da arquitetura que eu sei que eu gosto, que eu me interesso, mas, sei lá, não dá na minha cidade. Eu precisaria morar em Recife, não sei. Eu tô disposta a morar em Recife? Tô. Vou. Embarque nessa, Não né? tô. Então, eu vou procurar outra coisa. Então, assim, a gente também tem que ser bem realista nas decisões que a gente toma. Porque a gente tem que buscar sempre remar na direção certa, né? E aí, a gente vai pela experiência. Também não é... Eu não tenho como dar, nem muito menos a Eliane, uma soma matemática para dar certo. Ela nem existe. Não existe. Mas eu acho que para dar certo, você tem que tentar, né? Verdade. E persistir nas suas tentativas. É verdade. Muito obrigada, Gabi. Eu que agradeço. Pessoal, então em breve esse episódio vai estar disponível para vocês nas redes sociais, no Instagram do curso, né? @Arquitetura e Urbanismo Unifip. Também no YouTube oficial da Unifip e no Spotify. E é isso, até a próxima. Mais uma vez, obrigada, Gabi. Eu que agradeço. Tchauzinho, pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima.